Então, olá, boa tarde, eu me chamo Ridson de Araújo e estou fazendo parte hoje dessa iniciativa do projeto Entre Revistas, da AMPU, que é uma iniciativa das editorias do biênio 2023 e 2025, das duas revistas vinculadas pela AMPU, né, Associação Nacional de História, a Revista Brasileira de História e a Revista História Hoje, da qual eu faço parte do Conselho Editorial, e que conta com o apoio, né, do GT de Ensino de História e Educação da instituição. Esse projeto ele visa ampliar a visibilidade do acervo constituído pelas duas revistas ao longo dos anos. Isso se dará por meio de mobilização de respectivos conselhos editoriais, do qual eu faço parte, de um deles, para selecionarem temas, autores e artigos para serem rememorados, né, junto à comunidade historiadora através de entrevistas com autores, no caso hoje o professor Luciano Serra, que serão publicadas no canal da AMPU no YouTube e também transformadas em podcasts, uma perspectiva de divulgação científica. A gente espera que com essa ação se possa provocar seu interesse em conhecer mais sobre os periódicos que há tanto tempo têm contribuído para o fortalecimento da história e do ensino de história, como áreas do conhecimento acadêmico e científico indispensáveis a qualquer projeto de sociedade democrática. Então, já peço desde já para você se juntar a gente e não deixe de seguir e se inscrever nos nossos canais e redes sociais. Então, professor Luiz Fernando Serra, seja bem-vindo a essa iniciativa. Por favor, se apresente ao grande público. Obrigado, Ridson, pela acolhida, obrigado ao pessoal aí das revistas, né, pelo convite, principalmente pela iniciativa de fazer essa atividade e colocar os artigos, me parece assim, né, em mais do que um tipo de linguagem, em mais do que um meio, que é uma coisa que super contribui e ajuda para que as mensagens que a gente tem, né, as coisas que a gente produz cheguem para mais gente. Ótimo, professor. Nós escolhemos para o dia de hoje, né, para essa conversa, o seu artigo de 2016, Dados Quantitativos na Reflexão Didática de Estudantes e Professores de História, que faz parte do número 10 da revista História Hoje. Então, eu queria que você comentasse um pouco a respeito desse artigo, né? Uhum. Vamos dizer assim, a motivação para fazer esse artigo, ela surgiu por conta do fato de que a gente vinha trabalhando, né, tentando trabalhar a dimensão do ensino de história a partir do levantamento de dados em perspectiva quantitativa. E isso desde meados, né, dos anos 2000, porque a nossa preocupação vinha no sentido de compreender o quanto o ensino de história efetivamente vinha mudando diante de todos os esforços e as iniciativas que o campo veio fazendo, né, durante a história. Então, se a gente parar para pensar, os anos 80 eles têm uma marca fundamental, que é o processo de saída da ditadura e a tentativa de construir um outro ensino de história para contribuir com a outra formação de cidadania, né? Não mais aquela abordagem do civismo, né? Aquela abordagem da passividade que a gente tinha na ditadura militar, mas entrando já na perspectiva da cidadania, do respeito à diversidade, da ideia das pessoas como sujeitos ativos da transformação da história, da participação do processo histórico. E a pergunta era até que ponto isso está disseminado na sociedade, até que ponto esses valores estão presentes entre os professores, entre os estudantes e assim por diante. E a gente começou a atuar em algumas iniciativas quantitativas, e o que me chamou a atenção no primeiro momento, bom, primeiro a nossa própria dificuldade, né? Porque nós somos uma área que não tem isso na nossa formação básica. Se você for conversar com um antropólogo, com um sociólogo, são pessoas que têm, né, métodos quantitativos e outros métodos também, é, desde a própria graduação. E no caso da história, isso não é presente, né, não está colocado. Aliás, eu até diria assim, no meu trânsito para a educação, né, eu fui professor de 2 programas de pós-graduação em educação ao longo da minha carreira, me chamou a atenção como que a pedagogia tinha uma preocupação, tem, né, uma preocupação, a pesquisa no campo da educação tem uma preocupação metodológica muito bem estabelecida,
e como na história, para muita gente, essa é uma pergunta parecia assim, fora de propósito, porque as pessoas perguntam, mas como assim método? Ora, método histórico, é isso que eu estou utilizando. Ou seja, não se problematizava a questão do método, né? Hoje, né, passados aí mais de 20 anos, a situação é bastante diferente, inclusive com o próprio avanço da pós-graduação, né, das exigências, das articulações com outros campos científicos. Então, hoje, a autoconsciência sobre o método científico no campo da história se desenvolveu bastante. E, por conta da nossa trajetória vinculada às reflexões sobre o ensino de história, e por isso, né, por sermos um campo em área de fronteira com outros campos, como a educação, mas também necessitando muito, né, do aporte da sociologia, da ciência política, da psicologia social, enfim, de uma série de campos, porque a gente está lidando com um problema, né, ou está lidando com um objeto que tem muito a ver com essa dimensão do tempo presente e a sua complexidade, porque a gente não está fazendo historiografia, mas a gente está fazendo história numa perspectiva de análise de como que o conhecimento histórico circula. Quer dizer, é uma abordagem que não é usual se eu for parar para pensar do ponto de vista estrito da ciência histórica, né? Isso faz com que a gente se obrigue a trabalhar com outras alternativas, outros métodos, né? Outras, vamos dizer assim, perspectivas técnicas para fazer a pesquisa. E uma coisa que me chamou a atenção foi que, em alguns casos, por exemplo, apresentando, né, resultados de pesquisa em congressos, em eventos, ou mesmo submetendo artigos para revistas, e, assim, sem querer isentar a própria Revista Brasileira de História, a própria Revista História Hoje, né, a gente recebia pareceres em que os pareceristas faziam questionamentos que eram absolutamente primários em relação ao método quantitativo. Alguém dizia assim, tá, mas você está trabalhando com milhões de jovens, quem que me garante que uma pesquisa com 4 mil jovens é suficiente para, né, você tem que trabalhar com os milhões, não com os 4 mil. Ou seja, isso é assim, pergunta de estudante de pós-graduação em pleno artigo, em pleno evento científico, demonstrando absoluto desconhecimento da própria ideia de amostragem estatística, né? E quando a gente fala em pareceres de artigo, né, para publicação, o avaliador perguntando, tá, mas como é que você sabe que a pessoa respondeu o que você perguntou, porque ela entendeu e se representa na resposta, ou porque ela está pensando em como uma pessoa, por exemplo, conservadora responderia, mas ela mesma não é conservadora. Que é basicamente, aí lógico, é mais complexo que a questão da amostra, mas é um tipo de problema da questão quantitativa, que é o seguinte, até que ponto as pessoas respondem as nossas perguntas de forma, da forma mais simples, ou seja, eu imagino que a pessoa vai responder no caminho de raciocínio mais simples, né, que é a navalha de Ockham, ou seja, de várias respostas possíveis, a mais simples provavelmente é a mais correta. Mas e se não for? Se não for, o que acontece é que o grande número de entrevistas, né, o grande número de respostas, faz com que essas respostas abstrusas elas sejam relegadas à margem, ou seja, elas são um número tão pequeno que elas acabam perdendo a importância na resposta, exatamente por isso que eu preciso de amostras que são relativamente grandes. Isso é uma coisa, por exemplo, que não é comum que os historiadores, né, que grande parte dos historiadores, pelas trajetórias de pesquisa que a gente faz, que exista essa concepção e assim por diante. Então, diante assim não vou dizer desse deserto, né, mas dessa aridez de conhecimento, né, e de lidar com as questões quantitativas, não que eu seja vamos dizer assim, um grande exemplo, né, eu considero que o meu conhecimento no método quantitativo é um conhecimento básico, né, a gente recorre aí a pessoas que têm conhecimento maior quando a gente está fazendo os nossos trabalhos e não surpreendentemente são colegas do campo da sociologia, da ciência política, etc, né? Porque não é, como eu falei, não é uma tradição da nossa área. Então, assim, diante das incompreensões que a gente encontrava, tanto entre estudantes, quanto entre professores, quanto avaliadores,
E também por conta acho que é da disseminação de um preconceito que a gente tem contra esse método no nosso campo, é que eu acabei escrevendo esse texto, né, que eu procuro resgatar a legitimidade, quer dizer, o porquê que esse método é um método tão legítimo quanto qualquer outro no campo dos estudos da história e do ensino de história, mais especificamente, que é o campo que eu trabalho, é, e até para além da legitimidade, a capacidade, né, o potencial de trazer informações que os outros métodos não trazem. Então, não é só por capricho, também é por uma questão de necessidade, em termos da gente atingir os objetivos da pesquisa, que é construir o conhecimento. Você não constrói conhecimento se você não explorar todos os aspectos, né, e todos os métodos e técnicas que te permitem chegar a informações que você não chegaria se você não utilizasse esses métodos. E também como, vamos dizer assim, uma perspectiva de incentivo, né, para que tanto colegas quanto estudantes se motivassem a utilizar essa metodologia e, principalmente, né, publicando na História Hoje, a ideia foi que professores da escola básica também se motivassem a utilizar essa metodologia para alimentar o seu próprio trabalho com os estudantes. Então, foi mais ou menos essa é a cara, a motivação e os objetivos, né, as finalidades desse artigo. Bom, professor Sérgio, partindo um pouco, né, das contribuições que você trouxe na resposta dessa primeira pergunta, que vão ajudar um pouco a entender melhor as próximas perguntas e as suas próximas respostas, eu queria que você comentasse um pouco mais essa relação empírica de avançar nos estudos de uma área de estudos ligada ao ensino de história como campo, mas que também dialoga com outras fronteiras epistemológicas e disciplinares, que é a didática da história. Eu queria que você comentasse um pouco como esse estudo do artigo, que está relacionado a outros que aconteceram antes e depois dele, como eles têm avançado, né, nessa perspectiva de uma abordagem quantitativa ou quali-quant a respeito da compreensão tanto sobre a cultura histórica, né, de estudantes, como também de professores, tendo esse mote de discutir essa relação entre aprendizagem dentro e fora da escola. Uhum. Eu acho interessante a gente pensar que todo professor, quando trabalha com a sua sala, quando trabalha com as suas turmas, ele tem um conhecimento vamos dizer assim, do seu trabalho junto aos seus alunos, que é um conhecimento precioso, fundamental, inestimável e sem o qual a gente não consegue fazer nenhum tipo de avanço na educação. O professor detém um conhecimento, por isso que a gente considera, né, por isso que é justo que se considere que o professor que está em educação básica é um intelectual, né, que tem as suas características específicas, e uma delas é essa capacidade de leitura das turmas com as quais ele trabalha, que nos levam, desculpa abrir o parênteses aqui, mas assim, a gente ter a clareza de que essas propostas de plataformização do ensino, elas são assim completamente fora da caixinha, né? Elas são absolutamente incapazes de melhorar a educação, porque elas não permitem que o professor utilize o seu saber específico, e o saber específico do professor não é só o conteúdo que ele tem para trazer para a sala de aula, mas é principalmente o olhar que ele é capaz de fazer sobre o que aquele aluno, o que aquela turma precisa, o que vai funcionar melhor, o que vai funcionar pior, por que com uma turma eu tenho que trabalhar de um jeito, com um material e com outro eu tenho que trabalhar de outro. Então, esse é um tipo de saber específico, né, da profissão professor, que está sendo, que na verdade, assim, vem sendo desprezado há décadas e agora, com a plataformização do ensino, a coisa está um pouco mais complicada ainda. Entretanto, né, embora a gente valorize desde sempre, né, e a gente tenha que cada vez mais lutar politicamente pela valorização desse saber, existe um limite para aquilo que o professor é capaz de saber dentro de uma relação pessoal, dentro de uma relação, vamos dizer assim, é, qualitativa mesmo, né, com os seus alunos, uma relação, vou dizer, é esquisito da forma que eu vou dizer, mas assim, a relação que nós temos com os nossos alunos no dia a dia do ensino, da aprendizagem, é uma relação de texto, é uma relação de palavras, de pessoas conversando com pessoas a partir de ideias, etc.
E, embora seja assim fundamental, central e tudo que eu já falei, essa relação ela perde, né, ela não traz consigo o aspecto quantitativo, a não ser como algumas impressões, quer dizer, quando o professor faz uma questão e corrige e vê que X% acertaram e tantos não acertaram, né? Então, assim, você tem alguns indícios de alguns aspectos quantitativos, mas uma pesquisa quantitativa com uma ampla amostra, ela permite que o professor e a própria ciência, né, saibam coisas que não saberiam de outra maneira. Então, por exemplo, quando o professor trabalha com a Segunda Guerra Mundial na sala de aula, todo mundo tem a noção de que esse é um dos conteúdos sobre os quais há mais interesse, né? Sobre os quais se chama mais a atenção dos alunos. Entretanto, quando a gente pergunta sobre o interesse em Segunda Guerra Mundial e separa isso por gênero, a gente percebe que esse conteúdo é muito menos interessante para as meninas. Então, sabendo disso, e sabendo que, por muitas vezes, né, trabalhar com Segunda Guerra Mundial pode acabar, vamos dizer assim, desinteressando metade dos meus alunos, e a outra metade pode acabar glorificando esses aspectos, esse dado me permite pensar uma outra forma de lidar com a Segunda Guerra Mundial, que é com a dimensão humana, ou seja, qual que é a dimensão da proteção das pessoas, qual que é a dimensão da possibilidade de você utilizar formas, vamos dizer assim, alternativas, né, formas de diálogo, de pressão, etc., para evitar as guerras e assim por diante, e principalmente sobre o aspecto de o quanto as pessoas comuns sofrem, né, nos processos de guerra. Isso permitiria construir uma narrativa sobre a Segunda Guerra Mundial na sala de aula que não fosse interessante só para uma parte dos alunos. Então, assim, esse é só um pequeno exemplo, né? Mas a pesquisa quantitativa ela é interessante porque, embora eu perca de vista o indivíduo, que é isso que o professor, no seu conhecimento, tem muito claro, né, tem muito bem estabelecido, ele vai permitir que eu consiga olhar o grupo, eu consigo olhar o conjunto e eu consiga verificar características de grupos, né, de subgrupos, de variáveis. Basicamente, eu passo a ter o poder de ver muito mais coletivamente quais são as características que as pessoas trazem das suas vidas, das suas condições pessoais, para dentro da sala de aula, no processo de compreender aquilo que o professor trouxe. Ou seja, isso reforça uma série de preocupações que a gente tem tido ao longo do tempo, no sentido de considerar com cada vez mais ênfase a individualidade de como cada um vai lidar com o conhecimento histórico. E a importância de se saber sobre isso, né? De saber sobre como que essas características individuais influenciam, características, vamos dizer assim, individuais, eu quero dizer, de cada extrato, cada grupo diferente, os indivíduos ali vão ter um relacionamento diferente com o conteúdo. E a importância da gente saber isso para dar conta, né, de produzir o ensino com mais efetividade. É, nós estamos falando de como que os estudantes já chegam com ideias referentes à história, e isso vem sendo pensado e trabalhado por distintas vertentes do conhecimento, né, do pensamento pedagógico, do pensamento historiodidático, é, mas principalmente reforça para a gente essa preocupação com o que pode ser chamado numa das vertentes possíveis de consciência histórica, né, de como a constituição do pensamento sobre o tempo por parte das pessoas, por parte dos estudantes, né, vai ter um condicionamento fundamental no processo de aprendizagem, do sucesso da aprendizagem ou do fracasso da aprendizagem histórica. Então, diante disso, né, eu acho que e isso é um pouco diferente do que a gente vê mundo afora, a pesquisa quantitativa ela pode ter um poder gigantesco
de trabalhar com as dimensões da consciência histórica, da competência narrativa, dos modos de geração de sentido histórico, que são todas características, né, do pensamento do Jörn Husen e dos didatas da história, dos historiadores preocupados com a didática da história da vertente alemã, que são possíveis de lidar também a partir de coisas que não são narrativas, né? Que quando você responde um questionário, você não está fazendo uma narrativa, mas você está tomando uma decisão. Então, eu acho que assim, o grande avanço teórico que o trabalho com questionários traz é que, se por um lado a narrativa é como eu expresso a consciência histórica, a consciência histórica se expressa de outras formas também, e uma delas é no momento da escolha. Então, quando eu escolho, eu expresso a consciência histórica. E eu acho que isso joga a gente para uma perspectiva bastante interessante, que é a seguinte: se a gente pensa em consciência histórica acessível através da narrativa, por mais que se diga, né, que eu também posso captar narrativas em histórias ultra curtas, que seriam símbolos, na verdade, a gente ainda está numa perspectiva bastante logocêntrica do pensamento, e eu acho que se for para a gente avançar, porque assim, não é porque determinados europeus criaram uma ideia que isso determina como é a didática histórica no mundo, né? A didática da história no mundo, eu defendo que ela tem características próprias em cada lugar em que ela acontece. Ela tem uma lógica, ela cabe em espaços epistemológicos diferentes, ela tem características, ela tem finalidades que são distintas, que são específicas e precisam ser respeitadas nessas suas especificidades. Embora ninguém negue, né, a grande contribuição, tanto que a gente está usando como base para muitas coisas, a contribuição aí dos historiadores alemães que lidam com isso. Mas uma das perspectivas para a gente avançar e para a gente descolonizar a didática da história, construir, né, didáticas da história latino-americanas, passa por a gente escapar desse. Não é escapar da razão, né, porque isso seria bastante perigoso até, mas é escapar desse logocentrismo que está presente no pensamento europeu e que talvez o pensamento latino-americano fosse capaz de dar conta e de avançar em cima disso. Ótimo, professor. Já deu um bom mote para as nossas duas últimas perguntas, que nos permitem pensar um pouco mais esse artigo dentro de um contexto maior de obras que estão situadas, né, na didática da história à la brasileira e, ao mesmo tempo, num dos grupos de estudos e pesquisas mais proeminentes, que é o grupo de estudos em didática da história, que você lidera já há 21 anos. Então, a gente leva para uma pergunta no seguinte sentido, né? Esses estudos, tanto quant como quali-quant, todos eles têm abordado, de uma certa forma, uma ressignificação de dois termos. Um deles sai nos termos rusenianos de constituição histórica de sentido para geração histórica de sentido, que tem sido uma marca nos seus textos dos últimos 15 anos, bem como a expressão vocabulário histórico para se expressar e agir no mundo, né? Pensando aqueles tipos rusenianos como modos de expressão do sentido histórico. Você fala, inclusive, na sua última resposta. Então, eu queria que você enfatizasse mais a respeito dessas ressignificações terminológicas e como os estudos empíricos desenvolvidos no GEDAI, né, o grupo de estudos em da história, eles têm contribuído para pensar essa didática da história brasileira e repensar categorias e temáticas dentro desse campo maior chamado ensino de história. Uhum. É, a gente não, quando a gente começa, e eu acho que isso é novo, eu posso estar enganado, mas eu penso que essa abordagem é razoavelmente nova. E quando a gente começa a entrar em caminhos novos, né, no campo do pensamento, da construção do conhecimento, o próprio Marx dizia isso, né? Quando os homens têm que se colocar em fazer alguma coisa absolutamente nova na arena da história, eles correm se vestir de romanos, né? Porque eles não sabem exatamente como fazer de um jeito absolutamente novo. Mais ou menos com a gente é a mesma coisa. A gente começa a buscar metáforas, né? De outros campos do conhecimento.
É, então, por exemplo, é, eu acho que tem uma característica, eu vou falar muito a grosso modo, não quero que ninguém fique exaltado com isso, não é uma crítica, e também eu sei que a coisa é muito mais complexa do que isso, mas a gente já teve, e a gente continua tendo, uma parte da pesquisa que vai mexer com consciência histórica, que ela funciona mais ou menos, eu estou aqui começar a jogar as metáforas, que é assim, é como se eu tivesse fitas, né, de produtos químicos que eu vou colocar na cabeça da pessoa ou na fala da pessoa, e conforme a cor que sai, eu vou dizer, não, esse pensamento é de tal forma. É como se eu falasse, olha, eu coloco ali a fita e falo, esse pensamento é ácido, esse pensamento é alcalino, esse pensamento como se a gente pudesse, como se a gente tivesse uma categorização das expressões do conhecimento histórico, e o mais importante fosse caracterizar. Falar, não, esse pensamento aqui está assim, né, ele está muito alcalino, então a gente vai colocar aqui uma determinada substância para que ele passe a ter um pH mais ácido, porque isso é mais importante. É como se a gente pensasse assim, olha, essa fala é muito tradicional, eu vou introduzir tal coisa aqui para que ela seja mais crítica, para que ela seja mais genética, né? É, de novo, isso é metáfora e isso é grosso modo. Eu sei que a coisa é muito mais complicada do que isso, mas a gente tem que reconhecer que o padrão muitas vezes é uma pesquisa para buscar identificar qual é a da pessoa, né? Qual que é o modo pelo qual ela está gerando o sentido histórico. É, eu também já trabalhei com esse tipo de pesquisa, a gente, né, no JEDI e também em vários grupos parceiros, a gente já chegou a fazer isso alguns anos atrás, mas o que as pesquisas, tanto as quantitativas quanto as qualitativas, né, que eu tenho acompanhado, tanto no meu grupo de pesquisa quanto em outros, vem mostrando que é muito insuficiente você falar, olha, aqui esse pensamento é tradicional, esse pensamento, essa forma de expressão do pensamento é tradicional. Porque quando a gente vai pegar na sua complexidade, uma entrevista, uma fala, um texto, uma ilustração, uma reação que a pessoa tem, uma decisão que ela toma, a gente percebe que o processo é muito mais complicado, que você não consegue carimbar, e você não dá nem para você falar, isso aqui é 55% exemplar e é 45% crítico. O processo é muito mais imbricado. Então, o que a gente vem propondo são outras metáforas, né? Uma dessas metáforas, para tentar dar conta, é a ideia de vocabulário histórico, ou seja, o fato que a pessoa não domine modo genético de produção de sentido, por exemplo, é, não significa necessariamente que ela não chegou nessa etapa, né? Significa que ela não teve acesso a esse tipo de geração de sentido. É lógico que ela continuou podendo se comunicar historicamente, continuou podendo comunicar, né, as suas ideias históricas, mas ela está limitada. Então, eu diria, né, que não se trata, quando a gente vai falar da sequência, né, da sequência crescente em complexidade de modo de produção de sentido histórico tradicional, exemplar, crítico, genético, quando a pessoa passa a dominar outras formas mais sofisticadas, não quer dizer que ela subiu de fase, né? A gente, como um videogame, por exemplo, né? Não quer dizer, ou até mesmo, e o Husserl sugere isso, né? Alguma coisa parecida com a epistemologia genética, em que você tem lá os estágios, né, do pensamento, o pensamento operatório, o pensamento abstrato, etc., que você saltaria de um para outro. O que essas reflexões vêm indicando para a gente é que, na verdade, a gente vai continuar produzindo narrativas tradicionais, exemplares e críticas, sucessivamente. Vou pensar, por exemplo, alguém que já tenha conseguido, né, dominar esses modos de geração, e eu vou começar a criar formas de produção de sítio genético, e isso vai complexificar o que eu posso falar, mas não é porque eu domino o modo genético de produção de sentido que eu vou deixar de utilizar o modo tradicional para determinadas coisas. Então, não é um salto de fase, é um aumento de vocabulário. Veja que eu estou fazendo aqui uma metáfora, né, uma comparação com o letramento linguístico mesmo. Né? Alguém que tem sei lá, que é capaz de utilizar 10.000 palavras, consegue lidar de forma mais sofisticada com as emissões, né, que ele vai fazer, com as coisas que ele vai escrever
sei lá, no X, né, no Twitter, parece que estão mandando embora o Twitter aí, né, mas se não mandarem, a pessoa ainda pode xingar muito no Twitter, não pode mais, né, porque agora mudou para X, enfim, quando ela vai escrever nas redes sociais, quando ela vai gravar o TikTok, quando ela vai conversar com o vizinho, uma pessoa que tem 10 mil palavras, né, ou 20 mil palavras de vocabulário, ela vai conseguir expressar o pensamento de uma forma muito mais sofisticada do que aquela pessoa que tem 2 mil ou 5 mil palavras no seu vocabulário. Então, dominar modos de geração de sentido poderia ser comparado a ter, né, vamos dizer assim, um vocabulário histórico mais sofisticado. Mas não quer dizer que eu vou parar de usar aquelas palavras que eu sabia quando eu só tinha 2 mil vocábulos, né? Quando eu só sabia usar 2 mil vocábulos. Ou quando eu só sabia usar 10, quando eu era um bebê, por exemplo, né? Uma criança de um ano e pouco, talvez saiba aí 20, 50, não sei dizer agora, palavras. E não é porque eu hoje sou capaz de dominar 10 mil palavras, que eu não vou utilizar aquelas primeiras 10 que eu usava quando eu era bebê, né? É nesse sentido que a gente gostaria de pensar uma estrutura para essa mudança, para essa, vamos dizer assim, para esse avanço de modos de geração de sentido, que não seja etapista, evolucionista, mas que venha nessa outra perspectiva mais orgânica mesmo, né? Mais parecida com outras coisas. E uma outra metáfora que a gente vem construindo, que aí a gente vai tentar emprestar da biologia, é a própria ideia de código genético, né? Porque de novo, eu estou sendo logocêntrico, mas código genético é uma linguagem específica. Estou usando o termo linguagem, né, que é de um campo para alguma coisa que é diferente de linguagem, que é código genético. Mas o código genético ele é composto por 4 nucleotídeos, né? C, T, G e A. Se eu puder pensar que se eu sei produzir enunciados referentes à história, tradicionais, exemplares críticos e genéticos, a mistura disso, né, as diferentes composições disso vão gerar as cadeias de DNA que são grandes livros, né? Se a gente for pensar assim, o DNA humano é uma biblioteca inteira. Então, como se constitui uma biblioteca inteira de características da pessoa, de constituição da identidade, veja bem, né, da pessoa? Isso se constrói com 4 nucleotídeos. Então, eu posso imaginar que se eu tenho 4 formas de geração de sentido, eu posso gerar um conjunto de identidades que são super complexas. O que, por um lado, pode ser inspirador, e por outro, mostra que a gente já está limitado quando a gente está pensando, ou seja, mostra que nós ainda estamos bem no comecinho da caminhada de entender como que as pessoas lidam com história, né? Como que se estabelece a consciência histórica, como que flui, como que, enfim, funciona a cultura histórica e assim por diante. E daí, principalmente, essa questão é principalmente uma questão de massas, ou seja, não se produz individualmente o sentido histórico, sempre a produção do sentido histórico é coletiva. E eu mal consigo dar conta do coletivo se eu ficar na narrativa individual. Não quer dizer que o trabalho laboratorial, o trabalho em sala de aula, né, com as narrativas, que ele seja inútil. Não, muito pelo contrário, ele é extremamente útil, ele é fundamental. Mas se eu ficar só nele, eu vou estar extremamente limitado, porque eu vou perder essa dimensão da amplitude, da coletividade, né? Eu consigo dar conta desses milhões de combinações se eu der conta de milhões, né? De milhares e milhões de pessoas. E ainda assim eu vou estar engatinhando, porque eu vou só pegar aspectos, coisas muito pequenas, respostas que as pessoas me deram, mas eu penso assim, que lidar com esse objeto exige que a gente tenha aí planos ambiciosos de pesquisa, mesmo diante de situações aí de condição, né, financeira para pesquisar, de condição institucional para pesquisar, que sejam tão desfavoráveis quanto as que a gente tem. Talvez amanhã não seja assim, né? Então a gente tem que jogar as nossas expectativas e ver se a gente pesca cada vez mais coisas melhores aí para o campo da produção do conhecimento. Para a gente encerrar e aproveitando um pouco essas deixadas nos últimos minutos da sua fala, nós vamos ampliar tanto do ponto de vista de melhores estratégias de compreensão quantitativa, assim como melhores estratégias de compreensão qualitativa,
a partir de lógicas próprias de objetos que demandem outros diálogos e outras epistemologias. Então, assim, você já falou um pouco sobre como se pensar, talvez, uma didática da história latino-americana, como há uma especificidade de um código disciplinar da história ensinada no Brasil e pensar suas especificidades da realidade própria do ensino de história no Brasil. Então, eu te pergunto, né, articulando essas outras abordagens, qualis e quanti, esses outros objetos e outros diálogos, né, como é que a gente pode ampliar essa rede de diálogos epistemológicos, de objetos, ontológicos, enfim, como traçar novas estratégias de pesquisa para os próximos anos do campo do ensino de história. Uhum. Eu acho que a palavra-chave para a gente sempre tem que ser a abertura, né? Então, é, é super importante a gente ter pontos de partida e a gente não se esquecer, a gente não se perder desses pontos de partida, mas também é muito importante que a gente tenha abertura para outras formas de pensar, de refletir, de criar encaminhamentos, né, no processo da produção do conhecimento. É, Nesse sentido, eu penso que até quanto mais a gente vai trabalhando numa perspectiva, mais a gente percebe, né, as potencialidades, mas também os limites, né, do que a gente anda fazendo. Então, assim, me parece que a cada tempo seria bom se a gente ficasse trocando de posições, né, porque a pesquisa quantitativa ela vai responder uma série de questões. A gente até não chegou muito a falar sobre a pesquisa quantitativa na sala de aula, mas enfim, ela pode gerar elementos aí que colaborem bastante, né, com política educacional, principalmente, que é um grande desafio. Mas eu acho que, resumindo, né, a ideia é que a gente tenha condição de dialogar com perspectivas cada vez mais amplas e também se esforçar para ter um diálogo maior com o poder público, seja quem financia a pesquisa, seja quem orienta, né, a educação básica. Eu acho que um dos grandes problemas é que, apesar de todas as coisas que ainda falta saber, nessa perspectiva, a gente já sabe muitas coisas, né? E a gente tem muitas coisas para dizer, e o poder público não nem sempre tem abertura para incorporar esses conhecimentos na organização do currículo, na formação de professores e assim por diante. Então, eu acho que assim a gente tem uma série de urgências, talvez essas urgências acabem sendo mais importantes no momento que você pensar na articulação entre achados de pesquisa e formação continuada de professores e estabelecimento de políticas, etc. Se trata hoje, mais de qualquer outra coisa, de garantir a continuidade da existência da escola, de garantir a autonomia do professor, garantir a sobrevivência física e psicológica do professor, que a gente está diante de ataques aí que é, assim, no meu tempo de carreira, eu sempre vi o desafio que se faz ao professor, mas eu nunca vi nesses termos. Então, quando alguém fala assim, ah, mas sempre foi difícil ser professor, eu acho que é uma falta de sensibilidade para o quadro que nós estamos vivendo hoje, que é um quadro, assim, muito mais agudo, muito mais complicado do que a gente viu em toda a carreira, né? Posso dizer assim, nos últimos 40 anos, nós estamos numa situação mais complicada e mais difícil que eu já vi para o professor. Então, às vezes, eu acho que até é um pouco assim inoportuno você vir falando sobre, olha, a gente poderia melhorar a relação da pesquisa e do ensino, quando o que se trata hoje de garantir a sobrevivência e a existência do professor, como eu falei, não só física, como institucional e também, principalmente, psicológica, né? Se trata muito mais de lutar pelo professor hoje, lutar pela escola, pelo ensino, do que qualquer outra coisa. Mas a gente não pode perder também o horizonte de que a gente tem muita coisa nova, né, para contribuir aí, para estabelecer efetivamente uma coisa que também nesses 40 anos eu não tenho visto funcionar muito bem, que é a relação entre o que se descobre na pesquisa e o que se efetivamente consegue dialogar com a escola para aproveitar.
Eu acho que esse é o grande gargalo, né? Essa é a grande preocupação. E talvez isso seja, né, um limitador para a gente, porque é, nós somos uma área que está preocupada com avanços efetivos no campo do conhecimento, quer dizer, a gente quer chegar na fronteira da ciência e ficar tensionando essa fronteira para avançar cada vez mais, e ao mesmo tempo nós somos um pedaço da área de história, da área de educação, né, enfim, de quem está preocupado com essas questões, que tem um compromisso contínuo com a escola, né? E isso até alguém poderia falar, poxa, se a gente não ligasse para a escola, talvez a pesquisa andasse mais rápido, mas aí a gente iria perguntar qual que é o sentido, né? Para que então que a gente está fazendo esses avanços? É, eu penso que as coisas vão mais ou menos nesse caminho. É isso, professor Sérgio, agradeço por ter participado, por ter aceitado o convite dessa proposta da entrevista. Nós pedimos que vocês possam não apenas assistir, mas curtir, compartilhar esse vídeo e seguir as redes sociais da Ampul, no Instagram, no Facebook, nas demais redes. É isso, grande abraço e até o próximo programa. Muito obrigado.